alunos! Seja bem-vindo à nossa última teleaula da disciplina de Enfermagem e Trabalho. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre qualidade de vida no trabalho. Então, hoje nós abordaremos uma temática super interessante para nós finalizarmos, então, essa disciplina de Enfermagem e Trabalho. Então, para você que tiver algumas dúvidas, algumas perguntas no decorrer da aula, você pode enviar via chat, sugestões, alguma contribuição da aula também são muito bem-vindas. E eu gostaria de falar para vocês que hoje nós finalizaremos a nossa aula com o Kahoot. Então, para isso, vocês poderão entrar no seguinte PIN, 463602. Então, para você que tem já o aplicativo instalado no seu celular, vocês já podem entrar neste PIN 463602, ou vocês podem entrar também pelo navegador por meio deste link www.kahoot.it. Então, vocês podem entrar mesmo não tendo o aplicativo instalado no seu celular. Então, já entrem, se seu colega chegar atrasado, já passe para ele o PIN, porque nós teremos 2 momentos, então, do nosso game, tá? Na metade da aula, então, trazendo as 2 temáticas iniciais da nossa aula, e depois nós finalizaremos a nossa aula com o Kahoot também. Então, vai ser um momento bem interessante. Então, prestem atenção na aula, que as perguntas são relacionadas à aula de hoje sobre qualidade de vida no trabalho. Eu tenho uma outra informação que é bem importante para vocês. Teremos semana que vem, no dia 4, o início do primeiro talk show sobre o manejo de resíduos que são produzidos pelos serviços de saúde. Então, será um talk show bem interessante. Ele será multicursos, teremos vários cursos trabalhando, como gestão hospitalar, gestão ambiental, a enfermagem, para a gente discutir esse assunto que é tão importante, que é os resíduos, e os programas que são realizados com relação aos resíduos que são produzidos em serviços de saúde. Então, se inscrevam, participem, que o conhecimento será muito grande. E também vocês poderão convidar a comunidade externa, algum profissional da área da saúde que goste da temática, que trabalhe com isso também, eles serão super bem-vindos no nosso talk show, tá? Então, convidem e participem, que será bem interessante. E agora, então, vamos falar sobre a nossa temática de hoje, qualidade de vida no trabalho. Essa disciplina nós trabalhamos, então, sobre os campos de atuação do enfermeiro, o processo de trabalho em enfermagem, mas como que está a nossa qualidade de vida? Como que está a sua qualidade de vida pessoal? Como que está a sua qualidade de vida no trabalho? Como que é a qualidade de vida de um profissional enfermeiro e como que nós podemos, então, trabalhar em cima disso para que a gente tenha uma atuação com qualidade e também que a gente consiga proporcionar essa qualidade para os nossos pacientes. Por isso eu chamo vocês para nós contextualizarmos, então, sobre a nossa aula de hoje, que é sobre qualidade de vida. Então, nós iremos conceituar o que é qualidade de vida e também a qualidade de vida no trabalho. E, com certeza, quando a gente começa a entender sobre a qualidade de vida no trabalho, a gente consegue identificar alguns fatores que podem ser positivos ou negativos no nosso dia a dia, que pode aumentar ou também diminuir essa nossa qualidade de vida no trabalho. Então, nós sabemos que os enfermeiros, nos campos de atuação, nos diversos campos de atuação que nós vimos nessa disciplina, como o enfermeiro hospitalar, o enfermeiro na atenção básica, na saúde coletiva, o enfermeiro do trabalho, o enfermeiro que trabalha na auditoria, as enfermeiras que trabalham na obstetrícia, elas são obstetrizes, elas também têm um trabalho diferente, que são específicos. Cada um tem um processo de trabalho diferente e que pode ter os estressores diferentes.
Principalmente quando nós falamos no enfermeiro que ele trabalha no ambiente hospitalar. Então, vários estudos, eles trazem que os enfermeiros que trabalham em unidades hospitalares têm uma qualidade de vida um pouco menor e acabam tendo mais estressores no seu dia a dia. Então, a gente vai conceituar o que é qualidade de vida e no decorrer da aula a gente vai tendo algumas ideias para que a gente consiga trabalhar isso para melhorar, então, a nossa vida, né? Melhorar a nossa resistência ao estresse. Então, eu convido vocês a utilizarem essa aula como uma reflexão de como que está sendo o seu trabalho, se você já trabalha, e também uma reflexão de como que será o seu comportamento como futuro enfermeiro. E agora nós abordaremos, então, o conceito de qualidade de vida. A qualidade de vida, o que ela é? O que nós pensamos quando nós falamos em qualidade de vida? A qualidade de vida é apenas nós termos saúde? É eu ter saúde? Eu ser saudável? Não. A qualidade de vida, ela envolve vários aspectos que nós vamos ver agora conceituando o que é a qualidade de vida. Vamos lá? Então, a qualidade de vida, ela indica o nível das condições básicas e também suplementares. Então, condições básicas no meu dia a dia e também aquelas que complementam, né, essas condições básicas de todo ser humano. Essas condições envolvem desde o bem-estar físico, então eu estar bem comigo mesmo, ter uma saúde, né, ser saudável, comer bem, né, me alimentar bem, até as questões de bem-estar mental, então de como que tem sido a minha saúde mental, o psicológico e o emocional. Então, percebam que é um conjunto, né, de condições para que eu tenha uma qualidade de vida. E isso também está diretamente relacionado aos nossos relacionamentos sociais. Então, como que eu me envolvo com as pessoas que estão ao meu redor, com o meu familiar, com meus colegas de trabalho, ou até mesmo entre os pares, né? Como que a gente tem um convívio, se é um convívio positivo, um convívio negativo, se nós temos, né, com a família, também com os nossos amigos, e também envolve questões relacionadas à saúde, à educação e outros parâmetros que afetam a vida humana. Então, perceba que é um compilado de fatores que nós precisamos estar em harmonia para que a gente tenha qualidade de vida. É possível que a gente tenha tudo isso em harmonia ao mesmo tempo? Isso é humanamente impossível, né? Sempre nós vamos ter alguns fatores estressantes no nosso dia a dia que nos deixam para baixo ou nos deixam desanimados, tanto com relação à nossa família, com relação ao nosso trabalho, mas nós devemos então tentar agir de uma forma positiva, né? Que nós falamos muito da resiliência, de tentar ser resilientes, de ser fortes, né? Em determinadas situações. E quando a gente fala no campo da enfermagem, a gente precisa desenvolver esses aspectos, não é mesmo? Então, tem pessoas que elas, em frente a algum estresse, elas conseguem se comportar de uma maneira mais positiva. Mas tem outras pessoas que, com algum fator estressante, acaba derrubando, né? Fica desanimada, não consegue agir diante de algumas intercorrências ou de alguns eventos adversos no nosso dia a dia de trabalho. Mas o que é importante? Nós fazemos uma autorreflexão de como que eu me comporto e de como que eu preciso trabalhar esse contexto para que eu seja, então, mais resiliente a algumas situações. Então, aqui nós conceituamos o que é qualidade de vida, mas agora nós vamos conceituar o que é a qualidade de vida no trabalho. Então, o que eu preciso saber, né, o conceito de qualidade da vida no trabalho, para que eu consiga aplicar isso no meu dia a dia. Vamos lá? Então, a qualidade de vida no trabalho, ele tem essa ideia central no fato de que os trabalhadores, eles são mais produtivos quando estão mais satisfeitos e envolvidos com o próprio trabalho. Então, eu costumo dizer que a qualidade de vida, ela envolve o quê? A satisfação com o trabalho e também a motivação. Quando nós estamos satisfeitos e motivados, a nossa qualidade de vida aumenta. Só que nós sabemos que existem muitos estressores no nosso dia a dia que acaba diminuindo o nosso índice de satisfação, acaba causando
desmotivação no nosso dia a dia. Então, isso acontece, né? Nós trabalhamos com o real e com o ideal. Então, dessa forma, deve ser trabalhado assim, esses conceitos relacionados à qualidade de vida nas organizações, nas questões gerenciais mesmo, da gestão, né, dos nossos funcionários, para que eles tenham um cuidado específico quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho. Então, existem instituições que são mais preocupadas com a qualidade de vida no trabalho, que tem um setor específico, que tem um enfermeiro do trabalho, que é responsável para realizar programas, né, para melhoria da qualidade de vida no trabalho, mas existem algumas instituições que não se preocupam tanto com isso. Então, isso depende muito da instituição, da cultura organizacional da instituição, ligada à missão, a valores, né, a visão da empresa, né, que tem um olhar diferente para o trabalhador e também para a sua qualidade de vida no trabalho. Então, vocês, futuros enfermeiros, futuros gestores do cuidado, que realizarão esse cuidado direto de equipe. Então, comecem a ter essa reflexão, né, de como que eu posso modificar a minha vida enquanto enfermeiro, né, para ter uma qualidade de vida no trabalho e também com relação à minha equipe. Eu trago para vocês algo que fundamenta no próximo slide, que fundamenta um pouco sobre as nossas necessidades básicas, que é o quê? É a teoria, né, de Maslow, com a pirâmide de Maslow. Como eu falei inicialmente para vocês, a qualidade de vida está ligada muito às condições básicas da nossa vida. E o Maslow, o Abraham Maslow, ele trouxe então essa teoria que a Wanda Horta utilizou para as necessidades humanas básicas na enfermagem, a nossa grande teorista Wanda Horta, mas ela utilizou baseado então no que o Maslow pensava. E aqui ele traz algumas condições que são necessárias, né, que são essenciais para o ser humano, como condições fisiológicas, condições de segurança, condições sociais, de estima ou autoestima, então de como que o ser humano ele vê, né, a sua atuação, como que ele se enxerga como pessoa, né, essa autoestima e a sua autorrealização, como que ele é realizado, tanto pessoalmente como profissionalmente. E o que ele diz? Que esses fatores, eles são fatores de motivação. Então, se nós, os seres humanos, não tivermos algumas dessas condições, nós seremos o quê? Desmotivados, estaremos desmotivados e não estaremos satisfeitos. Só que as questões relacionadas à autorrealização e autoestima, o ser humano, quando ele não possui, ele é um fator motivacional. Então, ele vai atrás para melhorar a sua motivação. O contrário de questões que nós falamos, questões básicas, relacionadas à questão social, segurança e fisiológica, ela não é tão dependente, né, da vontade da pessoa em modificar. Então, ela é baseada em outros fatores. Então, por mais que todos eles sejam fatores motivacionais, quando a gente fala em autorrealização e autoestima, o trabalhador, então, quando ele faz uma autoanálise e verifica que essa necessidade ali não está conseguindo contemplar, ele consegue trabalhar em cima dessas condições para melhorar o seu dia, né? Melhorar o seu processo de trabalho, melhorar enquanto pessoa. Nós também temos que falar um pouco da qualidade de vida no contexto da enfermagem. O que acontece? Nós temos um grande acirramento, ou seja, uma competição. Infelizmente, nós somos uma profissão que acaba sendo altamente competitivos. Então, isso no ambiente de trabalho, geralmente entre pares, entre enfermeiros com enfermeiros, técnicos de enfermagem com técnicos de enfermagem, coordenadores com coordenadores. Há essa competição e também devido à rapidez das transformações. Hoje nós estamos numa época que acaba mudando-se muito rápido os processos, as normas, os regulamentos. Tudo isso ele faz parte do nosso modo de vida agitado mesmo. Então, tudo isso ele acaba interferindo na nossa qualidade de vida também.
E sem contar na maximização dos lucros. Hoje em dia, tudo gira em torno de lucros, né? Até no contexto mesmo da enfermagem, no contexto do cuidado ao paciente, tudo é custos, lucros. E isso acaba tendendo a ser algo estressante no nosso processo de trabalho também. E nós temos alguns indicadores do processo de trabalho que a gente consegue verificar a qualidade de vida. Então, no trabalho, se o enfermeiro ele está tendo qualidade de vida, né, ou não, e a gente pode medir por 2 indicadores: condições de trabalho e também a organização do trabalho, tá? Então, tem como algumas dimensões, por exemplo, a parte de recursos humanos, quantitativos, né, de recursos materiais quantitativos e qualitativos. Se nós estamos trabalhando em um local adequado, um local organizado, com relação também às escalas de trabalho, se nós trabalhamos com uma escala correta, com um dimensionamento correto de pessoal. Se nós temos recursos físicos, recursos materiais suficientes para o nosso processo de trabalho, se os nossos colegas trabalham em equipe, cooperam ou não, se há rivalidade entre um membro ou outro da equipe. Então, são indicadores relacionados às condições de trabalho e também à organização, que com certeza isso interfere, né, na qualidade de vida do trabalho do enfermeiro. Então, por isso que a gente precisa conhecer quais são os nossos pontos fracos para a gente saber agir de uma maneira adequada. E agora nós iremos resolver, então, uma situação-problema sobre condições de trabalho em enfermagem. Vamos lá? Eu trouxe para vocês a história da enfermeira Elídia, tá? A Elídia, ela é uma enfermeira que trabalha no setor de clínica médica geriátrica de um hospital, e sua unidade é composta por 40 leitos de internação e, na maioria das vezes, eles estão sempre lotados. O hospital em que trabalha tem passado por momentos difíceis, onde há falta de muitos materiais básicos para a prestação da assistência aos funcionários. Por outro lado, a direção ela exige que o atendimento seja de qualidade, com cordialidade, visando o alcance das metas da instituição e o desenvolvimento da equipe. Então, ele exige muita coisa, mas não dá condições de trabalho, né, para os colaboradores. Então, sua colaboradora Lloyd, certo dia, ele se recusa a realizar o banho do leito em um paciente acamado. Por quê? Porque não estava disponível luvas e avental, ou seja, equipamentos individuais. Olha, escrevendo errado aqui. Os EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? Então, a instituição não estava oferecendo, né, para os seus funcionários os EPIs adequados. E essa situação gerou desconforto com os familiares, que fizeram uma reclamação. Então, de que forma Elídia deveria tratar essa situação? Deixar de executar uma técnica que compromete uma necessidade humana básica, que a higiene não seria uma falta de ética? Então, eu trouxe para vocês um caso da Elídia, que é um caso que, quando a gente pensa, pode acontecer, né, no nosso dia a dia de trabalho, que é a falta, né, quando a instituição ela não disponibiliza equipamentos de proteção individual. Então, no nosso caso, nós temos um banho no leito, mas pode ser um curativo, né, ou às vezes um curativo mais complexo, pode ser alguma técnica que exige a asepsia, né? E às vezes a gente não tem alguns materiais que são assépticos. Então, como que ele poderia resolver essa situação? Então, eu trago para vocês no slide que a instituição ela deve proporcionar à Leide os materiais necessários. Isso é responsabilidade da instituição, né? Para realizar o banho no paciente. Principalmente quando se trata de equipamentos de proteção individual, que nós temos, então, essa NR32, né, no item 32.2.4.7, que diz que os EPIs
descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Isso é uma forma de proteger o profissional, que ele é exposto com certeza a agentes biológicos, e os mesmos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada em condições, né, de conforto. Só que, além disso, né, o Código de Ética, no artigo 11, ele diz que o profissional deve suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalha não ofereça condições mínimas para o exercício profissional, com uma ressalva, tá? Em situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente a sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, pode ser que aconteça, né, em um momento de urgência e emergência, que não sejam utilizados alguns EPIs, mas é importante que a instituição, o colaborador, ele entre em contato com o seu Conselho Regional de Enfermagem para que seja documentado essa situação para amenizar, né, o prejuízo para esse colaborador. E o que é importante que a gente saiba também? Que existe uma relação entre qualidade de vida no trabalho, condições de trabalho, organização no trabalho e relações sociais. Então, a qualidade de vida no trabalho, ele envolve o bem-estar e a satisfação do funcionário no trabalho, podendo levar à produtividade e à qualidade dos serviços produzidos, dos serviços ou produtos fornecidos pela organização. Então, por isso que a gente fala que um dos indicadores de qualidade de vida do trabalho, do trabalhador, é as condições de trabalho e organização do trabalho. Então, a gente consegue medir isso, aferir isso nos nossos funcionários com relação à sua satisfação. Então, no caso da nossa situação problema, a gente tem um caso grave de falta de materiais, né, com relação à organização, às condições de trabalho, que acaba trazendo esse estresse, né, no dia a dia do nosso trabalho e afetando com certeza o quê? A qualidade da nossa assistência aos nossos pacientes. Então, percebam que como todo esse contexto, né, relacionado ao processo de trabalho envolve a qualidade de vida no nosso dia a dia de trabalho. Agora nós veremos especificamente sobre a qualidade de vida do trabalho, a QVT, no trabalho do enfermeiro. Então, nossa vida, quando a gente começa a analisar, né, refletir, ela é cheia de fatores estressantes, né? Independente do local que você trabalha ou que você irá trabalhar, com certeza você irá passar por algumas situações que sejam estressantes e que vai modificar, né, o seu dia a dia. Então, nós precisamos saber agir de uma forma que isso não prejudique o nosso paciente, nem a nossa saúde física e nem a nossa saúde mental. Então, eu trago para vocês no quadro que o enfermeiro ele tem que ser capaz de reconhecer os agentes estressores do nosso dia a dia. Então, quando a gente faz uma análise de cenário, que nós falamos do ambiente em que nós trabalhamos, a gente começa a identificar os processos que nos deixam estressados. Então, é uma falta de material, é uma escala inadequada, né? Não conseguir fazer a divisão correta da minha equipe, né? Não ter uma equipe que trabalha em equipe mesmo, em sintonia. Isso é importante que o enfermeiro ele reconheça, tanto para a sua saúde física e mental, como também para a saúde, né, da sua equipe. Então, é importante que reconhecer os agentes estressores no ambiente de trabalho, utilizando algumas estratégias grupais e individual para diminuir o estresse profissional e proporcionando um ambiente favorável para a saúde do trabalhador. E também para a saúde do paciente. Então, é importante que a gente reconheça, né, faça essa análise do local que nós iremos trabalhar, até mesmo para agir individualmente, às vezes conversando, né, com a nossa equipe ou com aquela pessoa que você vê que ela está mais estressada. Às vezes está acontecendo um problema pessoal na sua casa, né? Às vezes nessa conversa, tendo empatia, se colocando no lugar do próximo e vendo o que pode ser modificado, se a gente tem também a governabilidade de mudar algo ou não,
porque tem coisa que não está na nossa alçada, a gente não consegue modificar, para que melhorem, né, esse relacionamento, essa comunicação. O que a gente vê muito no nosso dia a dia de trabalho enquanto enfermeiro? É um enfermeiro estressado, que acaba descontando na sua equipe o seu estresse, que às vezes pode ser problemas, né, pessoais, ou até problemas com chefia, ou problemas do processo de trabalho, ou até mesmo a equipe, técnicos e auxiliares de enfermagem, que acabam né, no dia a dia, nas condições de trabalho, tendo um estresse maior, que acaba descontando também, né, no enfermeiro ou nos seus pares, né, que trabalha em conjunto, os outros membros da equipe e até mesmo no nosso paciente. Então, nós, enquanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, o profissional da área da saúde, médicos também, tem muito médico que acaba estando estressado e descontando nos outros, nós temos que ter isso muito bem estabelecido, né? Nos conhecer, fazer uma autorreflexão para que a gente não desconte em pessoas que não têm nada a ver com aquele estresse momentâneo, tá? Então, é importante que a gente faça essa autoanálise, conheça o perfil do nosso grupo, para que a gente saiba, então, como a gente vai trabalhar pontualmente algumas situações do nosso processo de trabalho enquanto enfermeiros. Quando a gente fala muito desse trabalho de estresse, a gente relaciona mesmo muito ao hospital. Por quê? Porque o hospital tem alguns setores, né, dos setores hospitalares, que eles são mais estressantes. Setores fechados, como o centro cirúrgico, a unidade de terapia intensiva, que não tem é um setor fechado, que as pessoas chegam, começam a trabalhar, às vezes elas nem circulam para outros setores, ficam ali, há um aglomerado de profissionais de diversas áreas. Então, isso também ele acaba tornando um ambiente mais estressante. Então, tem vários estudos que indicam isso mesmo, que setores que são mais fechados, eles tendem a ser setores mais estressantes. Eu trouxe para vocês no próximo slide que trabalhadores quase satisfeitos ou trabalhadores insatisfeitos, o resultado é negativo com envolvimento no trabalho, e isso é muito real. Se eu não estou satisfeito, se eu não estou motivado com o meu trabalho, não adianta, eu não consigo ser produtivo, eu não consigo vestir a camisa da minha instituição, da unidade em que eu estou trabalhando, e dessa forma, com certeza, o resultado, ele acaba sendo negativo. Então, é importante que a gente, né, tente trabalhar essas questões relacionadas à insatisfação. O setor hospitalar ele pode ser estressante caso não se adeque a algumas condições que podem proporcionar um ambiente mais agradável e, consequentemente, uma qualidade de vida para os seus funcionários, como, por exemplo, clareza nas políticas e procedimentos. Então, se eu trabalho em uma instituição que deixa muito claro como que deve ser o seu modo de trabalhar, suas políticas sejam claras, os procedimentos sejam bem estabelecidos, né? Há uma conversa franca, uma comunicação efetiva, e isso também melhora, né, meu nível de estresse. Existem algumas instituições que promovem o quê? Apoio psicológico. Então, dependendo da instituição, ela fornece, né, alguma consulta com psicólogo, verifica que o colaborador necessita, né, de um atendimento psicológico, porque ele está passando por problemas profissionais e pessoais. Então, isso é muito importante para melhorar o nível de estresse, né, dos profissionais da área da saúde, e também benefícios que atinjam os familiares. Então, existem instituições que não só dão benefícios para os seus colaboradores, mas também para os seus familiares também, e isso acaba sendo muito positivo com relação à qualidade de vida. Nós também temos que falar dos programas de qualidade de vida no trabalho. Então, existem algumas instituições que elas já têm isso muito bem estabelecidas. Os programas, né, de qualidade de vida no trabalho. Então, como eu falei já, existem setores relacionados à saúde do trabalhador, que pode ser que tenha um enfermeiro do trabalho, né, especificamente, mas existem algumas instituições que colocam, né, que implementam programas de qualidade de vida no trabalho
para melhorar o dia a dia dos seus funcionários. Então, por exemplo, colocam ginástica laboral, serviço de massagem, então alguns atendimentos, algumas capacitações que melhoram, né, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Então, tem instituições que trabalham, né, dentro deste contexto para melhorar a qualidade de vida no trabalho. Mas para que um programa seja efetivo, ele tem que ter algumas etapas que eu vou passar para vocês para que realmente ele dê resultados. Lembrando que os programas de qualidade de vida, ele tem um baixo custo, ele é de fácil aplicação, mas nós temos um grande problema. Nós não temos muita adesão dos próprios colaboradores. Então, existem instituições que colocam, né, fazem esses programas de qualidade de vida, mas o próprio trabalhador, ele não se compromete a utilizar, não utiliza de uma forma que seja positiva para ele mesmo. Então, isso é uma das fragilidades que nós encontramos nos programas de qualidade de vida no trabalho. Então, eu trouxe para vocês esse passo a passo para que vocês consigam implementar esse programa de qualidade de vida também quando vocês forem trabalhar, tá? Temos a questão realizada a sensibilização, que ela é a primeira etapa. E que isso quer dizer? Para que seja efetivo um programa de qualidade de vida, nós precisamos sensibilizar os nossos colaboradores. Eles precisam ver a importância disso na vida deles, a aplicabilidade. Se eu não acho que isso vai ser efetivo para a minha vida, eu nem dou importância. Então, é importante criar essa sensibilização. Fazer com que as pessoas aumentem o seu nível de interesse sobre os assuntos que serão abordados nesse programa, isso é muito importante também. Depois disso, realizar o planejamento, a preparação do programa, fazer o diagnóstico, então coletar as informações, né, dos setores, por exemplo, para saber quais são as maiores dificuldades, quais são os temas que podemos trabalhar em comum com os funcionários, que seja, né, efetivo. É importante nós fazermos um diagnóstico. A execução e implementação do plano de ação. Então, depois do planejamento diagnóstico, a gente vai executar o plano de ação e depois disso fazer a avaliação deste programa para ver se realmente ele teve adesão, se ele foi efetivo no dia a dia de trabalho para o profissional, se ele viu que fez sentido ou não para a sua vida. Então, é importante fazer essa análise, tá? E a manutenção desse processo de trabalho. Então, percebam como que o programa ele pode ser efetivo. E é importante que a gente conheça, né, essa possibilidade de realizar programas de qualidade de vida para que a gente consiga trabalhar isso no nosso ambiente de trabalho para melhorar tanto a nossa vida pessoal e profissional, como também dos demais membros da nossa equipe. Agora nós iremos resolver uma situação problema que envolve enfermagem também relacionado à qualidade de vida. Vamos conhecer essa história de hoje? Nós vamos ver então a história do Eliseu. Ele trabalha numa unidade de terapia intensiva, ele é enfermeiro dessa unidade. E esse setor, ele é um setor que cuida de pacientes de alto risco. E é um local ideal para atendimento, né, de clientes graves, agudos, recuperáveis, mas também é considerado um dos setores mais tensos, agressivos e traumatizantes do hospital. O Eliseu, ele trabalha 12 horas em um hospital e 12 horas em outro. Nos últimos dias, os seus colaboradores se queixaram de Eliseu por autoritarismo e falta de paciência. O Eliseu delegou a avaliação certo dia, né, o Eliseu delegou a avaliação de lesão por pressão ao técnico de enfermagem, né, que estava trabalhando, o Ivanildo, que fazia parte da sua equipe, que atendeu a solicitação, avaliando a ferida e realizando o curativo. Então, o Eliseu estava bem displicente mesmo no seu processo de trabalho. Ele estava bem, deixou de lado mesmo o seu processo de trabalho porque ele estava cansado já do ambiente, tá? E o enfermeiro, ele pode delegar esse tipo de atividade para o técnico de enfermagem? O que pode estar acontecendo com o Eliseu? Então, aqui nós temos um acontecimento que ele é recorrente, né, quando se trata da área da saúde, que pode acontecer mesmo
E muitas vezes o enfermeiro deixa de fazer algumas coisas que são privativas, que nós temos uma legislação de exercício profissional que diz isso, um código de ética que traz as atividades que são privativas do enfermeiro, e nós acabamos delegando para a nossa equipe, né, para os técnicos de enfermagem para realizar. Não estou falando de forma alguma que os técnicos de enfermagem eles não têm capacidade, né, para avaliar uma ferida. Só que assim, quando a gente se trata de avaliação, ainda mais numa unidade de terapia intensiva, isso acaba sendo realmente privativo do enfermeiro. Até mesmo porque existem algumas instituições que o enfermeiro ele pode prescrever algumas coberturas na realização do curativo de determinadas lesões, de determinadas feridas. Então é importante que o enfermeiro vá, avalie, vê o que é necessário para que seja realizado o curativo de acordo com a necessidade do paciente. Mas o que está envolvendo essa situação? O que está acontecendo com Eliseu? Então nós vamos ver no próximo slide que tanto Eliseu como o Ivanildo, eles erraram, pois a legislação ela é clara quando o que é privativo ao enfermeiro, como organizar e dirigir os serviços de saúde, de enfermagem, e supervisionar as atividades de técnicos e auxiliares. Então, o Eliseu ele tem que estar presente, né, com a sua equipe, e não somente delegar, né, deixar fazer vista grossa de algumas situações. Porque se alguma coisa acontecer com relação ao paciente, quem responde é o Eliseu, que ele é, né, o responsável pelo cuidado, pela equipe também. O enfermeiro é responsável pelos cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, com risco de vida, e em unidades de terapia intensiva. Então, existem algumas instituições, inclusive, que os cuidados diretos na unidade de terapia intensiva são realizados por enfermeiros, né, chamados, né, em muitos lugares, por exemplo, os enfermeiros assistenciais. Isso também a gente não fala em nível geral, nacional, mas existem algumas instituições que já estão utilizando desse tipo de trabalho, tá? As legislações relatam que o enfermeiro ele é capaz de fornecer os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica ou ainda aqueles que exijam conhecimentos de base científica e demandem decisões imediatas. Então, Eliseu pode estar passando por um momento de desmotivação no seu dia a dia de trabalho, estresse em decorrência da demanda do trabalho e do ambiente também em que ele trabalha. Então, essa questão que nós estamos vivenciando com o Eliseu é uma situação que pode ser muito comum no nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente precisa fazer essa reflexão também de como nos comportar, né? Ele estava desmotivado, estressado, mas dessa forma, né, não é a forma mais correta de nós agirmos, né, diante de determinadas situações. Então, aqui nós precisamos ver, deixar muito bem estabelecido, né, o que é privativo do enfermeiro. Vocês, futuros enfermeiros, né, que estão estudando para isso, para saber realmente o que é privativo, né, o que vocês deverão realizar, porque vocês têm uma lei que respaldam, né, o seu trabalho, o seu processo de trabalho. Então, é assim que nós podemos, né, finalizar essa nossa situação-problema. E agora nós teremos, então, o Kahoot, tá? Para quem já entrou, nós já vamos iniciar daqui 1 minuto. Para quem não colocou ainda, o PIN é o 463602. Vou deixar uns 30 segundos para vocês entrarem, tá? E nós já voltaremos para nós darmos seguimento, então, com o nosso quiz de hoje.
para que a gente termine a tempo, então, o nosso game de hoje, tá? 139 pessoas já entraram, 140, Bruna de Canoas, a Nayara de Xinguará. E outra coisa, eu queria retificar que na aula passada nós falamos da ACSA, é a Kissa, tá? É o nome de da nossa aluna de Araguaína. Então, gostaria de pedir desculpa por ter falado ACSA, que eu achei que era uma sigla, tá, Kissa? Mas agora eu já aprendi o seu nome, tá bom? E vamos, então, vamos iniciar o nosso Kahoot de hoje. Então, a primeira pergunta é referente... Para ter qualidade de vida, não deve envolver a seguinte condição. Então, para termos qualidade de vida, não deve envolver a seguinte condição: bem-estar físico, relacionamentos sociais, educação ou estresse ocupacional. Bem-estar físico, relacionamento social, educação ou estresse ocupacional. Lembra quando que eu falei sobre a definição de qualidade de vida? Eu falei sobre alguns aspectos que nós precisamos ter. 141 pessoas responderam corretamente. Então, o estresse ocupacional ele não faz parte da qualidade de vida, muito pelo contrário. Então, o F de Piripiri está em primeiro, o Ederland de Altamira em segundo, a Nayane de Xinguará, deve ser, né, no terceiro lugar, a Jaciara em quarto e a Luana de Cruz Alta em quinta. Vamos para a nossa segunda questão. Segundo a pirâmide de Maslow, se manifestam no desejo do ser humano de buscar a realização como profissional e pessoa, a estima, a segurança ou as questões fisiológicas. Então, segundo aquela pirâmide que nós vimos de Abraham Maslow, eles se manifestam do desejo do ser humano de buscar a realização como profissional e pessoa. A estima, a segurança ou questões fisiológicas. 146 pessoas responderam, 154, 99 pessoas responderam corretamente. Então, é ligado à estima, à autoestima. Vamos, então, o Ederson em primeiro, a Nayane em segundo, a Lulu Siqueira em terceiro, a Axel, ela apareceu hoje de novo, de Tocantins em quarto, e a Tainá em quinto, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Vamos lá para a nossa terceira pergunta de hoje. Ela é a primeira etapa do programa de qualidade de vida no trabalho. A sensibilização, o planejamento, o diagnóstico ou a avaliação. Ela faz parte, então, da primeira etapa do programa de qualidade de vida no trabalho. Sensibilização, planejamento, diagnóstico ou a avaliação. É uma das principais etapas, né, de um programa de qualidade de vida no trabalho. Sensibilização, planejamento, diagnóstico ou avaliação. 87 pessoas acertaram, é a parte da sensibilização. Lembra que eu falei para vocês que é importante nós sensibilizarmos a nossa equipe, né, da importância do programa de qualidade de vida no trabalho? A Tainá de Sete Lagoas em primeiro, a Flávia de Luiz Eduardo Guimarães, eu acredito que seja, a Camila, o pessoal de Ponta Porã em quarto e o pessoal de Itaberaba, na Bahia, em quinto. Vamos para a nossa última pergunta desta primeira etapa do quiz, tá? Ela é a última etapa do programa de qualidade de vida no trabalho. Sensibilização, planejamento, diagnóstico e avaliação. Sensibilização, planejamento, diagnóstico e avaliação. A última etapa, essa tá bem fácil também. Vamos ver quantas pessoas irão acertar. Sensibilização, planejamento, diagnóstico ou avaliação. É a última etapa do programa de qualidade de vida. 122 pessoas acertaram, realmente é a avaliação. Então, a Tainá continua em primeiro, a Flávia em segundo, Itaberaba da Bahia em terceiro, Marquênia Quial em quarto e o F de Piripiri em quinto. Então, agora nós iremos continuar com a nossa aula de hoje, né? Da nossa aula sobre qualidade de vida no trabalho, tá? Então, eu volto para vocês para falar um pouco da nossa qualidade de vida no trabalho.
Opa, só um momento. Deu uma travadinha. Só um momento que a gente já volta para nossa aula. Travou aqui. Tá aberto o áudio. Você fechou o áudio? Agora finalizamos, então, o nosso Kahoot, a primeira parte, e vamos dar seguimento à nossa aula de hoje, falando, então, sobre a seguinte temática. Vamos lá? Agora nós iremos falar, então, sobre os fatores que interferem na qualidade de vida do enfermeiro. Então, existem os fatores que, como nós falamos anteriormente, que é com relação às relações interpessoais com os nossos pares, com os nossos superiores, o ritmo de trabalho, as condições relacionadas à organização do trabalho e também as condições que a empresa, né, a instituição oferece para nós como possibilidades de trabalho. E agora eu trouxe para vocês alguns fatores que interferem com certeza o nosso dia a dia enquanto enfermeiro. Vamos lá? Temos um dos fatores, o trabalho em turno, que eles podem provocar desordens fisiológicas e psicológicas, manifestadas por meio de insônia, irritabilidade, sonolência excessiva e uma fadiga contínua. Então, quem trabalha em turnos diferentes ou que tem uma modificação de um turno para outro, de um mês para outro, isso acaba também interferindo e sendo um fator de estresse. Então, no nosso processo de trabalho, principalmente quando a gente fala da área hospitalar, nós temos uma grande massa de trabalhadores que trabalham no turno noturno, né? Que realizam 12 horas por 36. E geralmente esses funcionários, esses profissionais da área da saúde, eles acabam trabalhando em 2 empregos. Então, eles trabalham 12 horas em um emprego, vão para casa, descansam, já entram de novo e trabalham 12 horas na noite seguinte. E isso, com certeza, é um fator, né, desencadeante de estresse. Então, porque eles não conseguem ter uma vida social com a sua família, com seus filhos, né? Não conseguem ter um relacionamento um pouco mais próximo, né, diante desse processo de trabalho. E isso vai depender muito, né, de um profissional para o outro, porque às vezes o profissional precisa realizar isso. Ele precisa pagar suas contas, ele precisa trabalhar, né? Bem, isso se encaixa muito com um dos outros fatores relacionados ao estresse no nosso dia a dia de trabalho, que é as baixas condições salariais, que também é um fator estressante. Então, tudo isso, né, ele faz parte dos estresses que nós passamos no nosso dia a dia. E o trabalho em turno, realmente, ele acaba sendo algo bem estressante, né, dependendo do profissional, de como que ele encara isso. Pode ser que eu já trabalho anos durante a noite e isso não interfira em nada na minha qualidade de vida. Isso é ótimo. O nosso corpo, fisiologicamente falando, ele se adapta. Mas algumas instituições, eles colocam o profissional na escala da noite, na escala da manhã, depois muda para a escala da tarde. Isso, fisiologicamente falando, também causa vários estresses para o nosso corpo. E isso, com certeza, interfere na nossa qualidade de vida. Voltando para o nosso slide, e com certeza, então, tem relação com desgaste na nossa vida social e também na nossa vida familiar. Não tem como nós nos desvincularmos disso, tá?
E também tem outros fatores, como, por exemplo, para o enfermeiro, a administração de pessoal. Então, realmente, gerenciar uma equipe, isso pode causar estresse. As tarefas do dia a dia, às vezes a falta de um funcionário, né, uma escala com falhas. Às vezes eu tenho que ceder o meu funcionário para outro setor e acaba deixando, então, os meus funcionários com um trabalho excessivo, né, um grande número de pacientes. Isso causa, com certeza, estresse no nosso dia de trabalho, o ambiente, o próprio cliente, então o próprio paciente, o familiar. Às vezes nós temos, né, alguns problemas relacionados ao paciente, né, que às vezes trata a equipe de enfermagem de uma forma agressiva, né, de uma forma rude. E isso pode causar um estresse muito grande no nosso dia a dia de trabalho. E também os próprios colegas, os nossos próprios pares. Nós temos um grande problema com relação a isso, né? Principalmente quando a gente fala da enfermagem. Nós temos que ser mais unidos, ser empáticos, né, entre os nossos pares, entender o processo de trabalho e não criticar, só criticar. Nós trabalhamos em conjunto, nós fazemos parte de uma equipe. Então, eu não vou criticar a minha equipe de trabalho, eu não vou criticar o enfermeiro de outro setor sem entender o seu contexto. Então, isso acaba gerando um estresse muito grande. E isso é muito inerente, né, da nossa profissão. Então, nós temos que quebrar um pouco disso, né, de ser mais companheiros, de ouvir, de saber entender. É claro que nós não estamos falando em todos os casos. Existe, muitas vezes, um abuso, né, dos nossos parceiros, dos nossos pares. Mas, na maioria das vezes, a gente já olha com um olhar de criticidade diante do trabalho do outro, sem nós desenvolvermos a empatia, sem nós nos colocarmos no lugar do outro. E isso a gente tem que começar a desenvolver desde já, desde você enquanto estudantes, né? De termos uma classe mais unida, que entenda o trabalho do outro, que trabalha em conjunto. Então isso, quando nós temos essa desordem, ele acaba com certeza trazendo mais estresse para o nosso dia a dia de trabalho. Voltando para o slide, temos também, com relação à rotina de trabalho acelerada, a nossa rotina de trabalho, com certeza, ela é muito acelerada, dependendo do local em que eu estou trabalhando, né, do dia a dia. Tem dias que é mais acelerado, tem dia que é menos acelerado, então isso acaba sendo um fator estressante. Os baixos salários, então a gente sempre tem lutado, né, para a nossa melhoria de salários, e isso acaba trazendo um estresse, fazendo com que a necessidade de trabalhar em mais de um trabalho, né? E a carga horária, que muitas vezes ela está interligada também com o baixo salário. Eu trabalho mais porque eu preciso ganhar mais, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor, que isso interfere na qualidade de vida também. Então, tudo isso ele está interligado. E o que é importante? Que a gente, com certeza, faça essa autorreflexão e comece a enxergar o nosso processo de trabalho de uma forma diferente, para a gente saber agir de uma maneira positiva diante de inúmeros fatores estressantes que nós temos no processo de trabalho. Porque nós também temos vários fatores que são positivos no nosso dia a dia, que com certeza melhorarão tanto a nossa qualidade de vida no trabalho, como a nossa qualidade de vida pessoal também. E agora nós abordaremos, né, numa situação problema, um caso de estresse, né, ocupacional, um estresse profissional no nosso ambiente de trabalho. Vamos lá conhecer a história da Vilma. A Vilma era uma enfermeira de uma unidade básica de saúde e de uma área de alta periculosidade. E a direção desta unidade não promove nenhuma medida de segurança. E nos últimos dias, a Vilma ela tem apresentado algumas faltas no seu trabalho devido ao estresse que ela tem passado. Então, ela já está faltando, né? Ela está pegando alguns atestados devido a isso. Num certo dia de trabalho, Nadir, que é uma paciente, né, mãe, né, de uma criança que estava passando por atendimento na unidade básica de saúde, alegou erro de medicação de medicamento em seu filho.
Vilma tenta se explicar, mesmo assim a mãe reclamou para a administração. A enfermeira tentou se explicar e foi agredida pela mãe e ela reagiu à agressão. Né? A Vilma disse que não aceitava ser agredida e que se Nadir não tivesse satisfeita, ela poderia procurar seus direitos. O fato de Vilma ter revidado a agressão depõe contra ela não deveria ter se esquivado da mãe e assim evitado o confronto corporal? Então nós estamos aqui numa situação bem difícil também que envolve o processo de trabalho numa unidade básica de saúde, que é a questão da agressão. Então eu revido ou não? Né? Muitas vezes, o enfermeiro de uma unidade básica de saúde, né, por exemplo, a Vilma, trabalha numa região de alta periculosidade, a direção não está nem aí, ela já tem passado por um estresse no seu ambiente de trabalho pessoal, pegou um afastamento e quando ela volta, ela se depara com essa situação. Então, assim, o seu estupim já estava curto, né? E acaba envolvendo numa briga direta mesmo com uma mãe de um paciente. Então, isso é grave. Né? Isso pode acontecer no nosso dia a dia de trabalho e como que nós podemos agir diante dessa situação. Então, vamos resolver essa situação, problema. Então, o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, ele diz o seguinte, que entende-se que em legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual iminente, a direito seu ou de outrem. Então, a Vilma ela agiu, né, em legítima defesa diante daquela situação. A Vilma ela poderia sim ter desviado, ter deixado a paciente falar o que quisesse, mas não podemos cair no erro de julgar apenas o profissional, pois antes disso existe uma carga grande de problemas acontecendo mediante a falta de qualidade de vida no trabalho. Neste caso, em especial, a insatisfação, o medo, a insegurança, os afastamentos contínuos que a Vilma acabou apresentando, a falta de cumplicidade ou companheirismo da chefia, entre outras coisas. Então, o somatório desses fatores levou a este desfecho. Então, aqui ninguém está falando, né, que a Vilma está correta em reagir, né, diante de uma agressão. Mas se a gente analisar o contexto todo vivenciado pela Vilma, ela tem passado por vários problemas, né? Então é algo mais global. Então o que aconteceu? Se ela teve agressão, ela acabou revidando em legítima defesa. Então há uma lei que a ampare. Mas, por exemplo, se ela tivesse uma qualidade de vida no trabalho, satisfação no trabalho, motivação, pode ser que diante deste acontecimento, ela conseguiria ter uma outra conduta, às vezes ficar longe da mãe do nosso paciente, ou ter se esquivado, né? Diversos outros processos que ela poderia ter evitado. Não que a atitude da Vilma não tenha sido errada, porque foi alegado um erro de medicação, que é um erro grave. Então, aqui são diversos erros consecutivos, né, num mesmo processo que levou a essa agressão e acabou, então, prejudicando todo mundo nessa história, neste contexto. Então, é importante a gente se conhecer. Por exemplo, a Vilma poderia, né, haja visto que ela está muito estressada diante do seu trabalho, às vezes passar por um atendimento médico realmente para que fosse analisado essa condição, para ver se ela estava apta ou não a continuar a trabalhar nessa unidade básica de saúde. Mas isso tudo é diante do contexto que nós vimos nessa situação problema, que é um contexto que pode, com certeza, acontecer comigo, pode acontecer com você, e isso é quase inerente ao nosso processo de trabalho. Por isso que é importante nós sabermos analisar os fatores que estressam no nosso dia a dia e a forma que nós iremos agir diante deles. E agora eu trago para vocês um assunto bem interessante, que é a síndrome de burnout. Então é importante a gente reconhecer a importância da qualidade de vida, tanto pessoal, como a qualidade de vida no trabalho. E é importante também a gente conhecer os fatores que estressam o trabalhador,
né, os fatores que são desencadeantes do estresse, principalmente quando a gente fala da nossa área da enfermagem. Mas nós temos a síndrome de burnout, e é isso que nós iremos trabalhar agora com esse conceito. O que é a síndrome de burnout? Porque pode ser que eu, pode ser que você, pode ser que o seu colega de trabalho esteja com a síndrome de burnout, e é importante que nós identifiquemos de uma forma rápida para que ele consiga, então, desenvolver o seu trabalho com qualidade. Então, para isso, primeiramente, vamos conceituar um pouco sobre o que é o estresse. Vamos lá? Então, o estresse, ele é um esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que são consideradas ameaçadoras, né, à sua vida e também ao seu equilíbrio. Então, o estresse, ele é fisiológico. Se a gente for pensar, o estresse ele é importante nós termos, né, alguns níveis de estresse para que a gente consiga passar por algumas situações, porque ele é uma proteção do organismo, né, diante de algumas situações inusitadas do nosso dia a dia. Só que o estresse de forma excessiva, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo patológico, ele acaba causando doenças, né, físicas no nosso corpo. E o estresse, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, né, isso falando muito da fisiologia do estresse, que é importante a gente conhecer essa fisiologia do estresse, ele traz que a primeira etapa é a reação de alarme, ou seja, aquela reação de alerta, né, ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente estressor. Essa etapa ela é importante, porque é quando a gente reage diante de algumas situações inusitadas que causam estresse e o nosso próprio organismo ele age de uma forma positiva. Só que pode ser que continue tendo esse estresse e acaba indo para outras fases, tá? Como, por exemplo, a fase da resistência ou adaptação. Então, essa fase, o corpo ele tenta voltar ao seu equilíbrio e o organismo ele pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo, né? Então, pode criar uma resistência ou adaptação e eu acabo, né, sendo mais resiliente diante de algumas situações. Mas, quando eu não consigo criar essa adaptação, a gente vai para a terceira fase, que é a fase de exaustão ou a fase de esgotamento. Que nessa fase pode surgir diversos comprometimentos físicos em forma da doença propriamente dita. Então, quando eu falo em exaustão emocional, eu começo a apresentar sintomas de cansaço, de irritabilidade, sinais de depressão, ansiedade, diminuição da produtividade, então eu não consigo dar o meu melhor para o ambiente em que eu trabalho, então isso começa a diminuir minha produtividade, uma tristeza profunda e sentimentos negativos. E essa parte ela acaba conduzindo a uma avaliação negativa de si mesmo como pessoa e também como profissional. Então, é importante que a gente conheça, então, o que a exaustão emocional ela pode produzir para o nosso colaborador, para o nosso funcionário, ou até mesmo para nós mesmos. Então, nós temos essas fases do estresse, mas tem uma parte que ele acaba sendo patológico, que entra na parte da exaustão. E quando a gente consegue relacionar isso com o trabalho, nós entramos, então, na síndrome de burnout, ou seja, na síndrome do esgotamento profissional. Então, quando eu começo a ter algumas reações no meu ambiente de trabalho, eu não tenho mais governabilidade. Então, é aqui que nós vamos trabalhar, então, a síndrome de burnout, que eu trago para vocês no próximo quadro. A síndrome de burnout, muitas pessoas chamam a síndrome de Burnout, mas a gente fala burnout porque ela é uma palavra que ela vem do inglês e significa o burn, de queimar, e o out, que é queimar, né, na parte exterior. Então, é como se a pessoa ela estivesse em chamas, né? A gente chama isso como se ela estivesse se consumindo fisicamente e também emocionalmente por completo. Um dado importante que eu trago para vocês, né, da instituição responsável por análise de estresse, traz que 30% de 100 milhões de brasileiros, eles são considerados, né, que eles possuem a síndrome de burnout. Então, ele é muito presente no nosso dia a dia.
Quando nós falamos de profissionais da área da saúde, os profissionais enfermeiros, da equipe de enfermagem, no contexto, né, dos profissionais da área da saúde, são os profissionais que mais apresentam a síndrome de burnout. Nós temos também como profissionais que apresentam a síndrome policiais, bombeiros, professores, mas dos pessoais, né, que são elencados, né, os profissionais da área da saúde, nós da enfermagem apresentamos um quantitativo muito grande. E essa síndrome de burnout, ele é considerado uma doença ocupacional. Então, até pouco tempo, né, que ela foi classificada como uma doença ocupacional, ela é relacionada a esse esgotamento profissional e quando ela é passada por médico, muitas pessoas, quando são diagnosticadas com a síndrome de burnout, elas acabam sendo afastadas do seu trabalho, porque elas não conseguem produzir, não conseguem trabalhar, né, elas não conseguem realizar o seu trabalho com qualidade. E para que a gente identifique a síndrome de burnout, ela tem também três etapas, não diria etapas, mas 3 características que a gente consegue identificar a síndrome de burnout. Vamos lá? Então, temos a exaustão emocional. Então, quando a pessoa com burnout tem exaustão emocional, ela tem aquela aridez interior, tem o sentimento de não ter mais energia no trabalho, tem aquela sensação de impotência, de tensão, de impaciência, de nervosismo, falta de motivação em relação às atividades profissionais e até mesmo a depressão. E quando eu falo em sentimento de baixa realização profissional, ele resulta então em falta de confiança nas suas próprias habilidades e competências. Então, aquele profissional que ele não confia mais no seu trabalho, às vezes ele não consegue nem realizar uma técnica adequada porque ele não confia, né, nas suas próprias habilidades e nas suas competências. Ele não tem mais ambição no trabalho, então ele não consegue vestir a camisa da instituição e tem, então, essa sensação de insatisfação e raiva, né, diante do seu trabalho. E a outra característica é a despersonalização, que é a tendência de reagir de forma fria ou até mesmo cínico-agressivo em relação ao próprio trabalho e às pessoas envolvidas. Sabe quando a pessoa fica meio debochada, né? Não tem aquele comprometimento com o trabalho, ela fica mais cínica, né? E é um estado de distanciamento, de indiferença ao próximo. Então, aqui eu começo a distanciar do meu trabalho, eu não consigo me motivar a trabalhar, eu não consigo ver sentido no que eu estou fazendo. Então, essa parte se chama de despersonalização. E aí, nós temos alguns sinais e sintomas das pessoas que podem estar com a síndrome de burnout, como dores de cabeça constantes, tontura, alteração do sono, problemas digestivos, falta de ar, cansaço, alguns sintomas como ansiedade, variação de humor, dificuldade em concentrar-se, isolamento e perda de motivação. Então, esses são alguns sinais e sintomas da síndrome de burnout. Então, às vezes, é importante a gente fazer uma análise do nosso cenário, né, de onde nós estamos trabalhando, dos profissionais que trabalham com a gente, ou até mesmo de como que nós estamos nos comportando, porque, às vezes, isso está sendo algo que nos atinge de uma forma muito grave, né? Algo que nos desestabiliza. Eu não consigo trabalhar de uma forma efetiva. Então, isso é uma doença ocupacional. Eu preciso ter um olhar diferenciado para isso. Eu preciso ter uma preocupação. Então, existem pessoas que sabem agir, que agem de uma forma diferente, que têm uma resistência maior aos estressores, mas tem pessoas não, que elas acabam sendo um pouco mais fragilizadas por determinadas situações e podem, né, ser pessoas que podem ter, né, a síndrome de burnout no seu dia a dia de trabalho. Então, é importante que a gente faça essa análise, conheça as características da síndrome de burnout para que a gente consiga nos ajudar e também ajudar o nosso próximo quando a gente visualizar alguma situação que pode caracterizar como a síndrome de burnout. E agora nós vamos resolver uma situação-problema que envolve, então, a saúde mental, né, do enfermeiro. Vamos lá?
Eu trago para vocês a história do Walter. O Walter ele é responsável pelo centro cirúrgico e pela central de materiais de esterilização. Então, ele está cuidando desses dois setores. E são dois setores que são grandes, que são complexos, que têm uma criticidade e têm também uma alta responsabilidade. Antigamente, o enfermeiro Walter era disposto e proativo, mas alguns dias ele está pouco comprometido, está mal-humorado, disperso, irritado, ansioso e com sinais de depressão. Ele está bem cansado. Os colegas estão comentando que ele tem diminuído gradativamente sua produtividade. Ele se afastou anteriormente, pois passou por um quadro de depressão profunda ao perder a sua mãe. Desde então, ele vem sendo acompanhado por tratamento psicológico. E ele voltou um pouco mais de um mês de férias e já apresenta dores de cabeça, palpitação, dores musculares. O que pode estar acontecendo com o Walter? Então, aqui nós temos a história de um enfermeiro que ele acabou de voltar, né, de um afastamento das suas férias, já estava com um histórico de depressão porque perdeu a mãe e ele voltou diferente, né? Ele voltou mais disperso, mais cansado, não está motivado com o seu trabalho. Ele acabou assumindo, né, a direção de dois setores que são complexos no nível hospitalar, o centro cirúrgico e a central de material e esterilização. Então, é um fluxo muito grande de trabalho que acabou, então, deixando o Walter mais desanimado e mais descontente com o seu processo de trabalho. Então, o que poderia estar acontecendo com o Walter nessa situação? Vamos resolver essa situação, problema? Então, o Walter ele pode estar com uma sobrecarga de trabalho, o estresse pelo acúmulo de atividades relacionado às suas duas áreas. Então, ele está trabalhando bastante, né, com... Isso é muito relacionado aos indicadores que nós falamos, né? Que é o indicador de organização do trabalho e das condições de trabalho, que são dois indicadores que fazem com que a gente consiga avaliar a qualidade de vida no trabalho. A solução seria ter um responsável para cada setor, assim dividiria, né, o trabalho do Walter e amenizava um pouco o seu trabalho, assim ele conseguiria realizar de uma forma mais efetiva e com qualidade o seu processo de trabalho. Dessa forma, diminuiria a carga de trabalho do enfermeiro Walter e assim ele teria mais tranquilidade para lidar com as situações do dia a dia. Então, o Walter também, ele retornou, né, recentemente de férias e, se for para a gente pensar, ele deveria estar descansado, disposto, mas ao contrário, nós vimos que o Walter estava mal-humorado, com dores de cabeça frequente, palpitação, dores musculares e cansaço, e isso, com certeza, nós podemos, né, indicar, né, que ele tenha a síndrome de burnout. É claro que quem diagnostica a síndrome de burnout é um médico, né, um médico especialista, que vai avaliar todo esse contexto do Walter e diagnosticar com a síndrome de burnout, mas ele pode, sim, realmente estar passando, né, por essa situação e ser diagnosticado com a síndrome de burnout, do esgotamento profissional. Então, isso pode acontecer no nosso dia a dia de trabalho e, como eu sempre falo e reforço, nós precisamos fazer uma autoanálise, nos conhecer enquanto profissional e conhecer as características, né, desses estresses ocupacionais para que a gente consiga agir positivamente diante desses estressores no nosso processo de trabalho. E agora nós teremos nosso segundo momento do Kahoot também. Vamos voltar para o nosso jogo, para o nosso ranking. A Tainá está em primeiro, a Flávia em segundo, Itaberaba da Bahia em terceiro, Markellen em quarto e o F de Piripiri em quinto. Vou deixar 30 segundos e nós já continuaremos com o nosso quiz da aula de hoje.
Estão preparados? Vamos voltar, então, para a nossa última etapa do Kahoot dessa disciplina. Lembrando que hoje é a última disciplina. Infelizmente, vou sentir saudades. Então, vamos lá para a nossa quinta pergunta. Fatores que interferem na qualidade de vida do trabalho. São fatores na enfermagem que interferem na qualidade de vida no trabalho. O trabalho em equipe, a empatia, o trabalho em turno ou os altos salários. Fatores que interferem na qualidade de vida do trabalho. Trabalho em equipe, empatia, trabalho em turno ou altos salários. Isso aí que eu falei bastante com relação a fatores de estresse no nosso dia a dia de trabalho. Isso mesmo, 56 pessoas acertaram o trabalho em turno. Vamos agora, em primeiro lugar está o Juan de Barcarena, a Débora Portão em segundo, o pessoal de Itaberaba da Bahia em terceiro, a Markellen Kial em quarto e a Flávia em quinto. Vamos para a nossa sexta pergunta. Ocorre quando o indivíduo entra em contato com um agente estressor. Lembra que eu falei da fisiologia do estresse? Então é a exaustão, o esgotamento, a reação de alarme ou a resistência. Ocorre quando o indivíduo entra em contato com um agente estressor. São as etapas lá do estresse, lembra que eu falei? A exaustão, o esgotamento, a reação de alarme ou a resistência. Vamos ver quantas pessoas acertaram. 23 pessoas acertaram, olha, 47 pessoas falaram da exaustão. A exaustão já é aquele processo final em que já torna o estresse patológico. Quando o indivíduo ele entra em contato com o agente estressor, é a reação de alarme, aquela primeira reação fisiológica do estresse, que isso acaba, em algumas situações, ele é muito positiva, né? Faz com que a gente consiga se proteger diante dos estressores, tá? Então, é a reação de alarme. Então, o Juan de Barcarena tem primeiro, pessoal de Itaberaba da Bahia em segundo, a Glê e a Donária de Altamira, eu acho que pode ser, a Débora Portão em quarto e a Markellen Kial em quinto. Vamos para a nossa sétima pergunta do nosso quiz. Nessa fase, podem surgir diversos comprometimentos físicos em forma de doença. Isso, eu já respondi essa questão na questão anterior. Quem me ouviu vai saber responder. Reação de alarme, resistência, exaustão ou adaptação. Nessa fase, podem surgir diversos comprometimentos físicos em forma de doença. Reação de alarme, resistência, exaustão ou adaptação. Essa tá fácil. 84 pessoas responderam corretamente. É a nossa fase a fase de exaustão, né? Exaustão que a pessoa está com esgotamento físico já também. O Juan de Barcarena em primeiro, Itaberaba na Bahia em segundo, a Glê Donária em terceiro, a Débora Portão em quarto e a Flávia em quinto. Então, vamos agora para a última e decisiva questão. Doença ocupacional, podendo ser chamada de síndrome de esgotamento profissional. Essa é muito fácil. Síndrome de Turner, síndrome de burnout, estresse ou exaustão emocional. Síndrome de Turner, síndrome de burnout, estresse ou exaustão emocional. Vamos ver quantas pessoas acertarão a nossa última pergunta da disciplina. Síndrome de Turner, síndrome de burnout, estresse ou exaustão emocional. Então, 93 pessoas prestaram atenção na aula atividade de hoje e responderam corretamente que é a síndrome de burnout, tá? Então, nós temos o pódio aqui, que ficou em primeiro lugar o pessoal de Itaberaba, em segundo lugar a Glê Donária e em terceiro lugar o Juan de Barcarena. Então, em terceiro lugar, parabéns para vocês, parabéns a todos que participaram
do nosso quiz da aula de hoje, de todas as aulas também. Gostaria de agradecer a participação de vocês mesmos, que foram super importantes, porque isso movimenta a nossa aula e a gente consegue, então, relembrar alguns conceitos que foram trabalhados nessas teleaulas que nós tivemos, tá? E agora nós iremos recapitular rapidamente os conceitos que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos sobre a qualidade de vida no trabalho, sobre a qualidade de vida, né, do enfermeiro, o que nós podemos agir reconhecendo os fatores que são estressantes no nosso processo de trabalho, que isso interfere, né, diretamente, né, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, mas é importante a gente fazer essa reflexão, ver como nos conhecer, né, saber o que nos irrita, o que nos estressa, para que a gente possa nos reconhecer perante a equipe, reconhecer os estressores que podem prejudicar a nossa equipe e o processo de trabalho, para que a gente com certeza consiga proporcionar aos nossos pacientes uma assistência de qualidade, né? Aguentando, né, suportando algumas coisas que são inerentes do nosso processo de trabalho. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa disciplina de enfermagem e trabalho e que ela faça diferença na sua vida, agora que vocês já estão encaminhando, né, como futuros enfermeiros, que vocês consigam relembrar alguns conceitos que nós trabalhamos e que vocês coloquem sempre muito amor no que vocês fazem, que vocês sejam ótimos enfermeiros. Eu desejo isso do fundo do meu coração. Eu espero que vocês estudem, que vocês consigam agir pensando criticamente diante do dia a dia de trabalho de vocês, que vocês consigam ser resistentes ao estresse e que, por mais que haja problemas, né, no nosso dia a dia, fatores estressantes, que vocês consigam passar por cima desses estressores de forma positiva e que vocês continuem amando a nossa profissão. Então, desejo para vocês um ótimo estudo, obrigada pela participação nas nossas aulas e até a nossa próxima aula.